Recentemente o Bitcoin tem desmoronado, tem caído pra caramba e justamente por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para dar a minha opinião para vocês e a minha visão sobre se o Bitcoin vai cair, subir ou deixar de existir. Para isso eu vou me fundamentar em alguns indicadores fundamentalistas e fazer uma análise ao vivo aqui com vocês para vocês terem uma noção aí de qual que é a minha visão sobre o assunto. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Antes de realmente começar a análise e passar para a tela, porque esse vídeo aqui inteiro vai ser praticamente na tela, porque não adianta só eu falar, eu tenho que mostrar algumas coisas para vocês. Eu quero só pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e receber todas as notificações. E também me seguir em todas as redes sociais que estão aí na descrição. Bom, mas já bora passar direto para a tela, porque é nela que tem as coisas que eu quero mostrar para vocês. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente esse gráfico aqui. Nesse gráfico você pode ver na linha azul é o preço do Bitcoin e na linha laranja é a quantidade de hash rates empregados na rede da blockchain do Bitcoin. O que é isso? Calma. A parte de blockchain, eu vou deixar um vídeo aqui no card caso você não saiba o que é. Mas a parte de hash rate é basicamente o seguinte. Para as transações serem confirmadas e a segurança da blockchain ser feita, justamente é empregado força computacional, realmente gente minerando, né? São os mineradores que basicamente vão lá resolver operações matemáticas complexas para justamente confirmar as ordens e fazer a segurança da blockchain. E quanto maior o número de hash rate empregado na rede, mais seguro é a rede e mais descentralizada, via de regra, também vai ser a rede, porque são realmente equipamentos físicos, são as ASICs, ou se não placas de vídeo que estão fazendo esse trabalho de mineração. E como vocês podem ver, o gráfico laranja aqui, a linha laranja aqui do gráfico justamente está mostrando que a gente está num topo histórico de quantidade de força computacional empregada na rede, o que é um ótimo sinal, significa que a rede nunca esteve tão saudável e tão protegida, tão segura. E agora já vamos passar direto para o próximo indicador fundamentalista, que é justamente as carteiras com mais de 1000 bitcoins. Nesse gráfico você pode ver justamente aí as carteiras que possuem mais do que 1000 bitcoins dentro dela. Todos esses dados você consegue encontrar justamente na blockchain, porque na blockchain todos os dados são públicos, né? Você consegue ver tudo o que está acontecendo, você só não tem um nome vinculado à carteira, mas você tem todo o endereço de todas as carteiras, você pode ver tudo que tem dentro de cada um deles. Então, justamente nesse gráfico que está plotado aí na tela, são justamente o preço do Bitcoin e, na linha laranja, os endereços com mais de 1000 bitcoins, ou seja, a galera que tem muita grana em bitcoin, são as baleias do mercado. O que via de regra, justamente, as baleias do mercado costumam ser as pessoas que têm mais informação, as pessoas que se preocupam mais com o ativo, as pessoas que estão mais por dentro das coisas no geral daquele determinado ativo. E dá para ver uma correlação bastante interessante nesse gráfico aqui de endereços com mais de 1000 bitcoins e o preço do Bitcoin, que é justamente o fato de que as baleias costumam precipitar movimentos. O que isso significa? Significa que basicamente, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que conforme o preço do Bitcoin vai subindo, as baleias, ou seja, as pessoas que têm mais de 1000 bitcoins costumam começar a vender, precipitando uma queda. Isso costuma ocorrer justamente porque elas realmente costumam ser as pessoas mais bem informadas. Então você vê aqui nesse gráfico que o Bitcoin que estava subindo, e as baleias estavam começando a vender. Aí quando eu estava lá embaixo, as baleias começam a comprar, e aí depois o mercado costuma a pegar um movimento para cima e as baleias justamente costumam começar a vender, precipitando o movimento de mercado. E o que você vê acontecendo é que geralmente quando esse gráficozinho laranja, né, os endereços com mais de 1000 bitcoins, estão para baixo da linha azul, que são justamente aí os preços, porque um gráfico está plotado em cima do outro, são os preços do Bitcoin. Quando essa linha laranja está para baixo, costuma ser um excelente momento de compra, porque significa que as baleias estão terminando de despejar os bitcoins para precipitar o movimento. Então, eles precipitaram o movimento, provavelmente o movimento vai acontecer, e esse movimento acontecendo, quando você vê uma reentrada de baleias comprando, tende a ser um excelente momento para você comprar junto com ela. E o que você vê acontecendo agora no preço é que justamente as baleias começaram a comprar novamente. Elas começaram a voltar a comprar, elas tinham despejado bastante bitcoins na rede,
ficou mais ou menos estagnado, né, durante um determinado período, e elas voltaram a comprar recentemente, justamente por conta dessas últimas quedas que vieram a ter aí no preço. Bom, mas já vamos pular aí para o próximo indicador que eu quero mostrar para vocês, que é justamente aí o NUPL, que é o Net Unrealized Profit or Loss, que nada mais é do que as operações que não estão realizadas, que não foram realizadas de lucro ou prejuízo e quanto que isso está representando aí em percentual. Se vocês verem aqui do lado esquerdo, você vai ver o percentual de pessoas que estão holdando no prejuízo ou holdando no lucro. Você pode ignorar o lado direito aqui, que tem o preço do Bitcoin, porque eu desativei o preço do Bitcoin porque fica muito zoneado aqui, não dá para enxergar muita coisa, então eu quero mostrar para vocês só o NUPL mesmo. Basicamente aqui vocês podem observar que quando o NUPL entra dentro dessa faixa de cima aqui, que é de justamente euforia, é um momento em que, o que acontece? Tem muita gente que está com mais do que 50% aqui, ó, de 50% a 75%, nesse caso aqui, próximo de quase 2012, teve um momento de mais do que 75% de lucro, de média de mercado, de as pessoas com uma média de mercado de tudo isso de lucro, entre todas as carteiras, e justamente nesse momento costuma ser um aviso de que pode ser que comece a cair justamente porque você tem muita gente com muito lucro que precisa realizar esse lucro. Então o que acontece é que quando chega nesses momentos de muito lucro acumulado, o pessoal costuma realizar o lucro e aí costuma ter uma queda e tudo mais. E depois dessa queda, você pode ver que tem o momento aqui de negação, né? O momento de ansiedade, depois o momento de medo e o momento de capitulação, que costumam ser os melhores momentos para comprar. Justamente porque nesses momentos o preço entra numa zona, o preço do Bitcoin entra numa zona em que você tem muitas carteiras que estão holdando prejuízos, estão segurando prejuízos não realizados. Então, justamente quando o NUPL entrou aqui para baixo do momento de capitulação, foram excelentes momentos para você comprar também o Bitcoin. Já vamos seguir já logo para o próximo indicador, que é o MVRV. O MVRV basicamente é o Market Value Realized Value, que é um indicador que vai mostrar para a gente, que vai de 0 até o infinito e além, que vai mostrar para a gente basicamente uma coisa que é o seguinte: digamos que eu comprei um Bitcoin a $50 mil e esse Bitcoin depois foi realizado a $50 mil. Isso significa que o MVRV ficaria em 1, o que significa que eu basicamente vendi o meu Bitcoin no mesmo preço que eu comprei, então significa que o MVRV está em 1. Só que agora você estende isso para o mercado inteiro, todo o valor de mercado e toda a média de transações de mercado. E você vai ter justamente esse indicador, que é o MVRV do mercado inteiro. Quando você vê esse indicador acima de 1, significa que as pessoas estão realizando no lucro. Se você vê abaixo de 1, significa que elas estão realizando no prejuízo, elas estão vendendo no prejuízo. E historicamente foram excelentes momentos de compra de Bitcoin, justamente quando o MVRV foi para baixo de 1, que é o caso que está agora. Como vocês podem ver no passado, todos os momentos que foram para baixo de 1 foram excelentes momentos de compra. Por quê? Por que foram excelentes momentos de compra? Foram excelentes momentos de compra justamente porque as pessoas já estavam com muito medo, já tinha caído muito e elas começaram a realizar no prejuízo, achando que o Bitcoin ia deixar de existir. E eu ainda adiciono mais uma coisa aqui nessa questão, que é justamente o fato de que, se vocês forem observar a parte de baixo do MVRV, tanto em 2012 aqui, quanto em 2015, quanto em 2019, essas partes de baixo do MVRV, quando foram abaixo de 1, elas sempre estão sendo ascendentes. Se vocês forem ver, sempre um é menos para baixo do que o outro, porque, querendo ou não, a educação financeira média da galera que tem Bitcoin e os fundamentos, e o conhecimento dos fundamentos do Bitcoin foram evoluindo conforme o tempo foi passando, e a aceitação também. Aceitação em que sentido? A aceitação tanto de literalmente países adotando como uma possível moeda do país, como as pessoas entendendo mais como que funciona o Bitcoin, para que serve isso. Então, conforme as pessoas foram ficando mais bem informadas, no geral, sobre os fundamentos daquilo, menos gente tem aceitado vender no prejuízo. Então, justamente por isso que, obviamente, isso é uma opinião minha, que tem acontecido isso, que o MVRV tem ficado cada vez menos negativo nos momentos de baixa do mercado. Mas mesmo assim, nesse momento, o MVRV está abaixo de 1, justamente porque as pessoas estão aceitando vender no prejuízo com muito medo de que caia mais ainda. E justamente nesses momentos que as pessoas estão com extremo medo, foram os melhores momentos historicamente para você comprar. Assim como nos momentos em que o MVRV esteve muito alto, também foram excelentes momentos para
você começar a tomar um pouquinho mais de cuidado ali, porque pode ser que a ganância estivesse tomando conta da galera. Mas vamos agora para mais um indicador fundamentalista aí do Bitcoin. Justamente o que eu falei anteriormente, né, que é a parte de medo e ganância. Isso aqui nada mais é do que um indicador de medo e ganância do Bitcoin. Quanto mais vermelho tá, mais medo a galera tá. Quanto mais verdinho tá, menos medo e mais ganância a galera tá. Isso aqui está plotado justamente em cima do preço do Bitcoin. Então vocês conseguem ver nos momentos o que aconteceu, como que estava esse indicador nesses momentos historicamente. E dá para vocês justamente verem que nos momentos de extremo medo, que é quando tá vermelho aqui abaixo de 10, que é o caso agora, foram os melhores momentos para você comprar Bitcoin também. Justamente nesses momentos de extremo medo, em que todo mundo tá achando que vai dar merda, o negócio vai a zero, não vai existir mais. E esses, historicamente, foram os melhores momentos e vocês podem observar nesse gráfico aqui. E mais um detalhe é que justamente os momentos em que esse indicador se apresentou muito verdinho, muito feliz, significa que as pessoas estavam com muita ganância e justamente depois vieram algumas quedas. Não sempre, porque teve um momento aqui em que isso não aconteceu, mas justamente por isso que você não olha só um indicador, você tem que olhar uma série de indicadores, por isso que eu estou mostrando para você diversos indicadores para vocês poderem justamente tomar uma conclusão, ter uma conclusão na mente de vocês e não simplesmente um, porque um indicador isolado não mostra grande coisa, mas quando você alinha vários indicadores, eles podem justamente mostrar alguma coisa aí que talvez não estava antes na visão de vocês. Mas vamos agora justamente para o último indicador fundamentalista que eu quero mostrar para vocês, que é justamente esse indicador que nada mais é do que uma média móvel de 200 semanas. Historicamente, como vocês podem ver, sempre que o preço bateu na média móvel de 200 semanas, talvez ele tenha até atravessado um pouquinho, mas depois ele continua alta. E é o caso que a gente está encontrando agora. Só uma explicação rápida para quem não sabe o que é uma média móvel de 200 semanas. Nada mais é do que literalmente uma média das últimas 200 semanas num determinado momento que sempre se atualiza a cada segundo. A cada segundo você tem lá 200 semanas, passou um dia dessa aqui, tira um dia daqui e faz uma média, tirando esse último dia, adicionando um dia novo e assim por diante. Por isso que ela é móvel, ela vai sempre acompanhando as últimas 200 semanas e não fica atrelada a 200 semanas específicas. Mas enfim, basicamente, sempre que o preço do Bitcoin encostou nessa média móvel de 200 semanas, ele também depois veio para uma alta, ou pelo menos para um momento de acumulação ali, em que ele ficou de lado, como você pode ver aqui, ou como você pode ver aqui. Ele nunca atravessou grotescamente a média móvel de 200 semanas. Isso significa que nunca vai atravessar? Não, não significa. Mas a gente tem aí uma correlação bastante interessante. Juntando com todos os outros indicadores, a gente tem algumas correlações bastante interessantes. E essas correlações bastante interessantes pode ser que signifiquem alguma coisa. E na minha opinião, elas significam. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Eu estou simplesmente apresentando indicadores fundamentalistas para vocês e mostrando algumas coisas para vocês que pode ser interessante para a tomada de decisão de cada um. A carteira de cada um é a carteira de cada um, o balanceamento de risco de cada um é o balanceamento de risco de cada um sabe o risco que está disposto a correr e nenhum indicador que nunca foi ultrapassado pode ser que algum dia não seja. A única coisa que historicamente, pegando lá desde 2012, foram essas as coisas que aconteceram, são esses os dados que a gente tem para analisar históricos, além de vários outros, obviamente tem vários outros dados, mas senão o vídeo ia ficar infinito, então eu selecionei alguns indicadores fundamentalistas. E deixa eu voltar aqui para a tela para conversar com vocês aqui na câmera aberta. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, historicamente, sempre que a galera achava que o Bitcoin ia acabar, ele nunca acabou. Ele sempre continuou progredindo. Por quê? Porque ele tem fundamentos muito sólidos. Ele tem uma quantidade de unidades limitada a 21 milhões de unidades. O Bitcoin, justamente por ter esse travamento de 21 milhões de unidades que podem ser impressas no máximo, ela não é uma moeda que é inflacionária, como, por exemplo, as moedas dos governos no geral, dólar, real, euro, todas as outras, que podem ser impressas pelo Banco Central. Ela tem uma usabilidade extremamente fácil e a equipe de desenvolvedores que trabalha na moeda vem trabalhando cada vez mais para tornar ela mais escalável, que é um problema que ela tem. Também tem outras soluções bastante interessantes, como por exemplo a Lightning Network, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre ela, que é basicamente uma solução aí para diminuir os custos absurdamente e trabalhar fora da blockchain, mas com uma abertura ali na blockchain. Enfim, não vou me estender em Lightning Network agora, caso vocês queiram saber o que raio que é isso, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso.
mas esse tipo de solução vem sendo criada, os fundamentos são sólidos, você tem uma limitação na oferta monetária, coisa que você não tem em moedas do governo, e você tem uma usabilidade, uma segurança e uma descentralização que é muito legal, e uma aplicabilidade da blockchain para diversas outras coisas também. Todas essas coisas tornam os fundamentos do Bitcoin bastante interessantes, não só do ponto de vista de fundamentos que vocês viram aqui, que eu mostrei para vocês, mas também na parte essencial, a parte da essência desse tipo de ativo. Eu também não recomendo que ninguém tenha uma quantidade gigantesca disso na carteira, porque é extremamente volátil e na maioria esmagadora das pessoas não tem estômago para ver uma queda dessa aqui com uma posição gigantesca na carteira. Mas esse vídeo aqui é justamente só um vídeo para mostrar fundamentos e apresentar para vocês métricas que podem ser usadas justamente para você avaliar se o preço do Bitcoin tá caro ou tá barato. Mas por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Se vocês quiserem mais vídeos referentes a Bitcoin, assuntos diversos, qualquer coisa que vocês quiserem, comenta aí embaixo. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Compartilha, deixa seu like, se inscreve, Instagram e todas essas coisas. Me segue, tá na descrição. Até o próximo vídeo e falou!